Vou ler para você agora Água da Vida, do autor John Bunyan. A grandeza e a abundância da água da vida. Chegamos agora à explicação da segunda parte com a qual somos apresentados pelo texto, ou seja, a quantidade que existe desta água da vida. É um rio. Então me mostrou o rio da água da vida. Águas que são restauradoras e que têm em si a faculdade de dar vida aos que a desejam e de manter a vida como está. São raras e escassas e só podem ser encontradas em lugares próximos e em pequenas quantidades. Mas aqui você vê que há abundância. É um rio de água da vida. Ao lidarmos com esse ponto, vamos lhe expor que rio de água da vida é este, fazer algumas inferências a partir disso, que rio de água da vida é este, é um rio profundo. Ó profundidade! Farei assentar as suas águas, e farei correr os seus rios como o azeite, diz o Senhor Deus. Novamente, eles têm bebido as águas claras. Um rio da água da vida é vasto, mas um rio profundo é algo a mais. Os pecadores estão doentes em suas almas e pecados. Suas doenças são incuráveis. Somente a porção da água do rio da vida pode curá-los. Aqui está um rio profundo. Aqueles que a princípio estão vindo a Deus por Cristo para a vida, não são tão curiosos para saber se há graça suficiente nele para salvá-los. Mas, para seu próprio conforto, aqui há abundância de graça para se beber, um rio profundo da água da vida. O rio não somente é profundo, também é largo e amplo. Portanto, devemos conhecer não somente a sua profundidade, como também conhecer a sua largura. Ele é mais largo que o mar, um rio que não se pode ultrapassar. Ninguém consegue passar esse rio quando as águas sobem. Essas águas que procedem do trono de Deus e também do Cordeiro são abundantes. Consequentemente, essa graça é chamada de as insondáveis riquezas de Cristo. Pecador enfermo, o que você diz sobre isso? Você nadaria? Aqui você pode nadar. Ele é profundo, mas viável no primeiro mergulho. E quando você pensa que já passou por ele, volta novamente e tenta mais uma vez. E o encontrará mais profundo do que o inferno, e um rio que não pode ser atravessado. Aqui você pode nadar como os peixes fazem no mar. Não precisa temer afogar-se nesse rio. Ele te sustentará e carregará sobre as colinas mais altas, como as águas de Noé carregaram a arca. Como esse rio da vida é profundo e grande, é um rio cheio de águas. Um rio pode ser profundo e não cheio. Um rio pode ser largo e não profundo. Sim, mas aqui está um rio profundo, largo e também cheio. Tu visitas a terra e as regas. Tu as enriqueces copiosamente.
Os ribeiros de Deus são abundantes de água, cheio de graça e verdade. Encha os jarros de água, diz Cristo, beba até a borda. As águas de um cálice cheio terão os ímpios, e um rio cheio de água da vida é fornecido para aqueles que realmente o desejam. Como esse rio é profundo, largo e cheio, ainda assim ele é abundante em água. As águas, diz o profeta, subiram. Consequentemente, o Espírito Santo diz: Deus faz com que as águas corram. E, novamente, há de ser que, naquele dia, o dia do Evangelho, os montes destilarão mosto, e os outeiros manarão leite, e todos os rios de Judá estarão cheios de águas. Sairá uma fonte da casa do Senhor e regará o vale de Sitim. Quando um rio transborda, ele tem mais água do que suas margens podem conter. Com efeito, feriu ele a rocha, e dela manaram águas, transbordaram caudais. Esse rio da água da vida abunda e transborda suas margens de maneira infinita e indizível. É um rio profundo, largo, cheio e abundante com essa água, com esse Espírito e a graça do Evangelho. Inferências a serem extraídas do termo rio. Agora vamos fazer algumas inferências quanto ao termo um rio de água da vida. Número 1. Este rio que nasce do trono é especial e suas correntes são especiais, mas acessíveis a todos. Por isso, a graça de Deus é chamada de salvação comum, pois pela palavra não há restrição, negação ou proibição de qualquer um que queira recebê-la. E quem quiser, tome de graça a água da vida. Nada pode expressar com mais clareza que essa água é acessível a todos do que dizer que é uma fonte aberta. Sim, esse rio é chamado, bem no seu nascedouro, de fonte aberta. Uma fonte aberta à casa de Davi e aos habitantes de Jerusalém. Na verdade, está disponível a todos que têm sede. E, portanto, é dito que esse rio desce a campina e entra no mar, onde estão todos os tipos de peixes. Por mar se entende o mundo, e por peixes o povo, e para lá correrá o rio de água da vida. 2. Embora sendo um rio, ao passar com suas correntes por países e estados, escolherá seu próprio caminho, correrá nos vales, nas planícies, não sobre montanhas e colinas. Também buscará suas próprias trilhas de forma indiscriminada, mas é comum para todos os animais do campo, pois está exposto a céu aberto. Há, portanto, uma diferença a ser colocada entre o quanto algo é comum e sua presença. Uma coisa pode ser comum, mas longe o suficiente de você. As águas de determinados rios podem ser comuns, mas ainda estão longe de alguns que precisam delas. O mesmo pode ser dito desse rio. É comum nos riachos, mas faz seu próprio caminho e mantém seus próprios cursos de água. Tu fazes rebentar fontes no vale, cujas águas correm entre os montes. De fato, ele abre o seu rio nos lugares altos, no seu trono e do Cordeiro.
mas ainda corre no meio dos vales para regar os mansos e os humildes. Portanto, aqueles que têm sede e querem beber são convidados a descer às águas. Ah, todos vós, os que tendes sede, vinde às águas. E vós, os que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. E novamente, se alguém tem sede, venha a mim e beba. As águas são comuns, mas você deve ir até elas, onde elas estão, ou você não desfrutará delas. Vinde às águas. Número 3. Todos os rios têm o mar por sua origem. Todos os rios correm para o mar, e o mar não se enche. Do lugar de onde os rios procedem, para lá tornam eles a correr. E assim se diz que este rio de água da vida procede do trono, como de um lugar onde ele irrompe, mas o original é o mar, o oceano da graça, que é o Deus infinito. Lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar, da sua graça. Os rios, quando são rompidos, levam com suas correntes deslizantes grande parte da imundície que, de todas as partes dos lugares por onde passam, é transportada para eles, e a levam para o mar, onde ela é tragada para sempre. Tal é a imundície que é lançada neste rio de Deus. Quantos pecadores sujos são lavados nele, toda a sujeira é levada pela corrente contínua para o fundo do mar. Por causa da sua correnteza, o rio levará o odor fétido de um cachorro morto. Apesar de toda a terra lançada no rio, ainda vamos para ele e não temos medo de mergulhar nele, porque é constantemente renovado. Quanto mais no rio da graça de Deus, que foi criado para levar todo o pecado e impureza. Não importa quanta sujeira ele leve, continua sendo um rio poderoso para purificar. Número 4. O rio de Deus produz um suprimento contínuo de graça nova e fresca, como os rios produzem continuamente as águas. Embora o canal por onde as águas correm sejam o mesmo, as próprias águas são sempre novas. Aquela água que há apenas um minuto estava neste lugar do rio, agora se foi, e uma água nova e fresca veio em seu lugar. E assim é o rio de Deus que está cheio de água, produz continuamente novos e frescos suprimentos de graça àqueles que dependem dessas águas. Essa é a razão pela qual o pecado é perdoado. Ele foi levado para longe. Essas águas, com suas correntes contínuas, levaram a sujeira do pecador para longe. Não é assim com lagos, piscinas e cisternas. Eles ficarão sujos e fétidos se não forem esvaziados com frequência e enchidos novamente com água fresca. Devemos então fazer uma diferença entre a graça que habita em nós e esse rio de água da vida. Somos apenas como lagoas, tanques e cisternas que podem conter pouco dessa água, e também em breve cheiraremos mal. Apesar da graça de Deus estar em nós, se não formos esvaziados muitas vezes e cheios da graça renovada desse rio, o rio é sempre doce. Nem toda a sujeira que é lavada do mundo pode fazê-lo cheirar mal ou infectá-lo. Sua água corre com um fluxo contínuo e vívido.
e assim leva toda a tristeza, como foi dito, para as profundezas do mar. Número 5. A graça de Deus é chamada de rio, para mostrar que, numa perspectiva, só serve para quem é capaz de viver nela. A água, embora seja o que toda criatura deseja, não é um elemento no qual toda criatura possa viver. Quem é que não teria o benefício da graça, de um trono de graça? Mas quem é que pode viver pela graça? Ninguém, a não ser aqueles cuja constituição são adequados à graça. Assim, como a graça de Deus é comparada a um rio, aqueles que vivem da graça são comparados aos peixes. Pois, como a água é o elemento em que o peixe vive, assim a graça é o que é a vida do cristão. E haverá muitíssimo peixe, e, aonde chegarem estas águas, tornarão saudáveis as do mar, e tudo viverá por onde quer que passe este rio. Você é um peixe? Você pode viver na água. Você pode viver sempre e em nenhum outro lugar. Na água? A graça é o seu elemento apropriado? O peixe morre se for retido da água, a menos que seja colocado novamente em tempo hábil. O santo morre se não estiver nesse rio. Tire-o desse rio e nada poderá fazê-lo viver. Deixe-o ter água da vida o suficiente e nada poderá fazê-lo morrer. Eu sei que existem algumas coisas além dos peixes, que podem ser uma mudança para viver na água. Mas a água não é seu único elemento próprio. O sapo pode viver na água, mas não apenas na água. A lontra pode viver na água, mas não apenas na água. Dê a alguns homens a graça e o mundo, a graça e o pecado. Admita que eles façam uso de seus desejos por prazer e da graça para remover sua culpa, e eles terão uma boa transformação. Como dizemos, eles finalmente se empenharam em uma confissão, mas mantenham-os apenas na graça. Confine sua vida à graça, coloque-os no rio e deixe-os ter nada além do rio, e eles morrem. A palavra, o caminho e a natureza da graça são para eles como o pão levedado, e sua alma não pode fazer outra coisa senão detestá-lo, pois eles não são adequados e aclimatados para esse elemento. São peixes, não sapos, que podem viver no rio como o seu único elemento próprio. Portanto, a graça de Deus e o Espírito são comparados a um rio, para mostrar que ninguém, exceto aqueles que podem viver por meio dele, cujas almas e espíritos são adequados e adaptados a ele. Número 6. A graça e o Espírito da graça de Deus é chamada ou comparada a um rio, para responder a esses desejos insaciáveis e lavar aquelas dúvidas imensas que experimentam aqueles que realmente têm sede dessa água. O homem que tem sede espiritual não teme nada a não ser não haver água suficiente para saciar sua sede. Todas as promessas e palavras dos ministros de Deus a tal homem parecem pouco, uma vez que sua sede e dúvidas andem de mãos dadas. Não há o suficiente nessa promessa. Não encontro o suficiente nessa promessa para saciar a seca da minha alma sedenta. Para aqueles que está sedento, nada além de Deus pode saciar sua sede. Minha alma tem sede de Deus,
do Deus vivo. Bem, o que deve ser feito para esse homem? Será que o seu Deus o agradará e responderá aos desejos dele? Observe o que segue. Os aflitos e necessitados buscam águas e não as há, e a sua língua se seca de sede. Mas eu, o Senhor, os ouvirei. Eu, o Deus de Israel, não os desampararei. Abrirei rios nos altos desnudos e fontes no meio dos vales. Tornarei o deserto em açudes de águas e a terra seca em mananciais. Contemple, aqui estão os rios e fontes, um tanque e manancial, e tudo para saciar a sede daqueles que têm sede de Deus. Portanto, tal provisão aos sedentos sugere seus próprios medos e carências e o desejo de suas almas por Deus. A justa sede espiritual não deve ser satisfeita sem abundância de graça, conforme está escrito: fartam-se da abundância da tua casa, e na torrente das tuas delícias lhes dás de beber. Número 7. A graça de Deus é comparada a um rio para mostrar a grandeza da família de Deus. Ele tem uma grande família e, portanto, sua provisão não deve ser pouca. Quando Israel saiu do Egito e com sede no caminho, Deus providenciou para eles um rio e o fez jorrar da rocha. Pois o que, além de um rio, poderia saciar a sede de mais de 600.000 homens, além de mulheres e crianças? Eu reafirmo, o que, além de um rio, poderia fazer isso? Quando o povo ansiava por carne, Moisés disse: matar-se-ão para eles rebanhos de ovelhas e de gado que lhes bastem? Ou se ajuntarão para eles todos os peixes do mar que lhes bastem? Mesmo assim, nada menos do que um rio poderia sustentar e bastar a esse grande povo. Agora, seu povo nos dias do Evangelho não deve ser diminuído, mas aumentado. E se, então, eles precisavam de um rio, certamente agora carecem de um mar. Mas o rio é profundo e largo, cheio e abundante, transbordante de água, que então será suficiente. Número 8. A graça de Deus é comparada a um rio, talvez para mostrar, talvez, como os ricos e prósperos não a valorizam. Os desamparados, de fato, abraçam a rocha em vez de um abrigo, e os pobres e necessitados procuram água, mas aqueles que podem beber vinho em taças, que podem se consolar com, como assim pensar, coisas melhores, não se achegam a esse rio para beber. Eles nunca dizem que morrerão se não beberem dessa água. E, portanto, para os pobres e necessitados, que Deus os conduzirá às suas fontes de águas vivas e enxugará seus olhos de toda lágrima.